Olá, turma do quarto ano. O assunto de hoje é uma revisãozinha daquela página 260 e continuação até a 262. O que é que vamos estudar? O ar em movimento. O que é o ar em movimento? O ar em movimento, primeiro, o ar são compostos por oxigênio. E ele é criado a partir dos oceanos e filtrado pelas plantas. Ele existe a partir dos oceanos, vários gases. As plantas absorvem, as plantas também produzem um pouquinho de oxigênio, mas não é tanto quanto os mares. Alguns rios produzem. Mas quem faz a organização, a limpeza desse oxigênio, para que podemos respirar um oxigênio puro, são as plantas. Elas não produzem tanto oxigênio, mas elas, em sua maioria, elas filtram o oxigênio. E o ar, como é que o ar fica em movimento? Primeiramente, o ar se movimenta por conta da rotação da Terra. Quando a Terra vai se movimentando, ela vai girando e vai puxando o oxigênio, ele vai rodando junto com a Terra. Além disso, existem também outros fatores, por exemplo, a gravidade da Lua. Para quem não sabe, a Lua tem gravidade, também tem gravidade, não tem gravidade suficiente para puxar a Terra, mas tem gravidade para movimentar, por exemplo, os mares, os oceanos. Ele movimenta, e nesse movimento dos oceanos ele produz vento também, movimenta o oxigênio, o ar. Até porque o próprio mar ele produz oxigênio. Então, quando esse oxigênio é produzido, em que a Lua exerce uma função de movimentar os mares, esse oxigênio também, logicamente, se movimenta. Até porque ele tem que ir de um canto para outro para espalhar oxigênio para que todos possam respirar. O Sol também exerce essa função, só que não tanto, por conta da distância. Não tanto, a Lua está mais próxima da Terra do que o Sol, logicamente. Então é isso. O movimento do ar, ele é regido tanto pela rotação da Terra, como pela gravidade do Sol e gravidade da Lua, que movimenta os mares, que por sua vez movimenta os ventos. E esse movimento leva os ventos para todas as partes. A importância do ar. Tem um texto aqui, a importância do ar. Para que é importante? Basicamente, todos nós sabemos que sem ar nós não respiramos. Sem o ar, por exemplo, as aves não voam, não podemos ter meio de transporte aéreo. E várias coisas. As plantas, elas também dependem do ar para respirar, ou seja, sem o ar as plantas não respiram, morrem e os alimentos se acabam. Então, basicamente, não tem condições de ter vida na Terra sem oxigênio. E também podemos pensar que o oxigênio é importante para a produção de energia, porque hoje em dia tem a eólica, as energias do vento que são produzidos eletricidade. Aí tem outra página que tem falando assim: a umidade do ar. A umidade do ar é o seguinte: como o ar fica úmido com água? O ar ele fica úmido justamente porque existem partículas junto com oxigênio, partículas de água, partículas de H2O, hidrogênio e oxigênio. Quando o oxigênio se junta com o hidrogênio, ele pode produzir, isso no ar, produzir um tempo mais úmido. Como isso acontece? Geralmente isso acontece quando há muito, vou trazer na parte mais simples para vocês entenderem, quando há calor. Quando há calor, geralmente as águas dos rios e dos mares evaporam. E quando evaporam, uma parte fica no ar. Dessa maneira,
podemos dizer que o oxigênio, a umidade, ela auxilia na temperatura da Terra. Quando há moléculas de hidrogênio e oxigênio no ar, ela acaba auxiliando na produção de um ar mais úmido, mais temperado, que a gente possa viver, porque a Terra, quando esquenta demais, precisa de que se diminua a pressão do calor. E vamos ver um pedacinho aqui do texto para não ficar só nas minhas palavras. Quando o ar está muito úmido, podem ocorrer chuvas. No caso, como eu falei, geralmente a Terra esquenta muito e a água dos oceanos e dos mares evapora. E acontece que o ar fica úmido, fica aquele abafado, quente, mas úmido ao mesmo tempo. Aí a gente percebe que vai o quê? Chover. Entenderam? Outro assunto tem aqui falando sobre pressão atmosférica. O que seria pressão atmosférica? Na atividade anterior, a gente viu que o ar fica em movimento. Imagine que você está correndo uma pessoa e de repente tromba numa pessoa, bate numa pessoa, barrou. Então isso foi uma pressão, pancada causou uma pressão que empurrou você e a outra pessoa, cada um para um lado diferente. Essa pressão em relação à natureza e ao ar ocorre, por exemplo, nós seres humanos vivemos, não flutuamos, como diz a história, por conta da gravidade. A gravidade nos prende à Terra. Mas o ar, ele fica em movimento junto com a rotação da Terra. Então, ele constantemente está batendo na gente. A gente não vê, mas ele está batendo. E dependendo da altura dele, ele vai ter mais força. Por exemplo, o ar, geralmente em camadas da Terra mais altas, ele é mais rarefeito, a pressão dele é maior. Por quê? Porque ele não tem nenhum impedimento da circulação dele. A gente observa por conta dos aviões. Então, eu vou resumir aqui. O que é pressão atmosférica? Pressão atmosférica é basicamente a força que o vento exerce sobre os corpos, sobre qualquer objeto em que ele barroe. O texto diz assim: apesar de ser invisível, o ar é formado por pequenas partículas que estão em constante movimento, chocando-se com os corpos e exercendo força sobre elas. Esse choque que o ar exerce sobre o corpo dos seres vivos, ou seja, eles humanos ou animais, sobre plantas e sobre qualquer tipo de objeto, é chamada de pressão atmosférica. Não é a pressão da gravidade. A pressão da gravidade é outra coisa. Pressão atmosférica é basicamente a força do vento sobre nós, pressão do vento. Entenderam? Em lugares mais altos, nós conseguimos sentir maior essa pressão. Geralmente a gente sente essa pressão porque o ar ele não tem muito empecilho de se movimentar. Por isso que a gente sente com maior força. A atividade de vocês vai ser só uma atividade aqui na página 161, certo? Boa atividade.